A janela que o Flamengo está fazendo, senhoras e senhores, com Samuel Lino e visando outras situações aí, é um negócio de louco, viu? Um negócio de louco. O Flamengo virou um clube europeu aqui no Brasil. Eles simplesmente participam da janela que a gente só observava à distância. Era uma janela que, o fulano trocou o Atlético de Madrid pelo Chelsea, o Chelsea pelo Real Madrid. Era uma coisa que a gente ficava meio, caramba, o que vai acontecer? Final de janela, aquela coisa toda. O Flamengo se colocou nos últimos anos como, peraí, deixa eu ver quem é que tá saindo de clube para clube. Não, vou fazer uma proposta, vou trazer um cara que tá lá na Premier League, vou trazer um cara da Espanha. Que loucura, gente, que loucura. Pessoal, tem a mídia aí, né, de todo o Brasil, né, os rivais, os antes, né, destacando, né, o Flamengo, né, o desempenho do Flamengo, né, a postura do Flamengo e as contratações do Flamengo, né. Claro, discutindo também a questão do jogo do Atlético Mineiro, onde o Flamengo venceu por 1-0, mas dominou o jogo amplamente, né, e foi destaque, né, o Flamengo está sendo destaque, pessoal, porque é como eu digo, né, o Flamengo hoje é um clube, podemos dizer, um clube conhecido mundialmente, né? Já era conhecido, mas agora está mais conhecido. E podemos dizer que o Flamengo hoje é um clube europeu que joga aqui no futebol brasileiro, né? Não é a primeira pessoa que diz isso, várias pessoas da mídia já diz isso, né? O Flamengo tomando atitude. Primeiro, tem uma estrutura que é de clube europeu. Depois, paga salários que só times europeus pagam. Agora está fazendo contratações que só times europeus fazem. E está indo na janela europeia disputando com os principais clubes do futebol europeu, né? E sem sombra de dúvida, isso chama atenção, pessoal. Chama atenção. É um time que você já é qualificado. Um time que você já tem um melhor elenco. Tem um melhor treinador. Tem a melhor estrutura. E cada vez mais qualificando, isso aí vai chamar a atenção da mídia, né? Vai chamar a atenção da mídia. E sobre o jogo do Atlético Mineiro, né? O Flamengo, para mim, não fez um jogo excepcional. Mesmo assim, continua vencendo, né? O Flamengo é aquele time que dificilmente, quando você não viu o Flamengo massacrando o adversário, o resultado não vinha. Agora não. É um time defensivamente perfeito. Dificilmente sofre perigo de gol. É aquele time que está sempre marcando pressão, sempre com a posse de bola. Ok, alguns jogadores individualmente não estão bem? Não estão, mas o coletivo vence os jogos, né? É isso aí que os rivais e os antes estão preocupados, né, com esse novo Flamengo. Pessoal, é para se preocupar que ainda vem mais, né? Se o que estava lá já estava bom, imagine com os reforços que estão chegando, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal do Chico Garcia e o canal do Opina Pouco, link na descrição. Vamos acompanhar aí. Porque não era simples. Tanto que esse tropeço fez com que o Flamengo, com a vitória sobre o Galo, agora seja o líder do Campeonato Brasileiro. Então, já vamos falar desse jogo aí, de Flamengo e Atlético Mineiro, porque um jogo que no primeiro tempo ele foi um pouco mais disputado e equilibrado. O Coelho acabou criando muitas oportunidades, né? Hulk, Rony, o Atlético foi bem agressivo nesse jogo, mas o Flamengo foi mais, digamos assim, estratégico no jogo. E embora não tenha tido tanta supremacia no primeiro tempo, no segundo tempo começou a desenvolver mais o seu jogo, começou a chegar aos pouquinhos, e aí na bola parada com o Léo Ortiz acabou fazendo 1-0. O Biel, que o Corinthians tentou contratar, e aí os caras pediram lá do Sporting 7 milhões de euros, e aí o Corinthians tirou o time de campo, foi contratado pelo Galo. E entrou bem o Biel ali, fez uma bagunça pelo lado esquerdo, criou algumas oportunidades, o Flamengo deu uma seguradinha ali, o Galo estava pressionando pelo empate, acho até que poderia, né, seria justo no caso se acontecesse, mas o Flamengo se segurou bem e enganou, agora é o líder da competição. Então, também vale destacar que o Flamengo apresentou os reforços, né? O Emerson Royal, lateral direito, e o Saul, meia, do Atlético de Madrid, para sua torcida. A janela que o Flamengo está fazendo, senhoras e senhores, com Samuel Lino e visando outras situações aí, é um negócio de louco, viu? Um negócio de louco. O Flamengo virou um clube europeu aqui no Brasil. Eles simplesmente participam da janela que a gente só observava à distância. Pessoal, é justamente isso que eu sempre digo, né? Agora o Flamengo vai na janela de transferência e traz jogadores que geralmente o Flamengo não negociava. O Flamengo não tinha nem como olhar. Não, esse jogador aí não, é de clube europeu, não tem como a gente competir. Agora não, o Flamengo vai lá,
olha para o jogador e tira jogador que já estava quase certo com outro clube europeu, né? Por isso que eu digo, é um time europeu aqui no futebol brasileiro, né? Era uma janela que, o fulano trocou o Atlético de Madrid pelo Chelsea, o Chelsea pelo Real Madrid. Era uma coisa que a gente ficava meio, caramba, o que vai acontecer? Final de janela, aquela coisa toda. O Flamengo se colocou nos últimos anos como, peraí, deixa eu ver quem é que tá saindo de clube para clube. Não, vou fazer uma proposta, vou trazer um cara que tá lá na Premier League, vou trazer um cara da Espanha. Que loucura, gente, que loucura. Olha, e agora... Não é que eu dava como favas contadas, mas eu dizia que o Cruzeiro era um time que, cara, tava jogando muito bem e tava embalado. E que era muito difícil. E o Flamengo em crise, né? Aquela crise interna do Flamengo. Continuou, inclusive, essa semana, com demissão do Runco lá, do médico que falou do De La Cruz. O Flamengo é impressionante, né? Tava todo bagunçado ali no extra-campo, né? Teve a história do Pedro lá, dentro de campo. Resolveu e está resolvendo. Vamos lá, vamos seguir. Mineiro vai fazendo uma campanha patética, uma campanha muito ruim e como ontem sempre, né? permaneceu sempre com as suas linhas assim. recuadas. Cara, o jogo de ontem entre Atlético e Flamengo foi o seguinte: o Atlético tava assim, Flamengo, bora empatar? Maracanã lotado, vocês têm uma equipe tecnicamente bem mais qualificada, vamos fazer o seguinte, vamos empatar esse jogo aí, ó. A gente vai ficar com as linhas baixas no nosso campo. A gente não vai deixar vocês se infiltrarem facilmente. Então vamos empatar e tá tudo certo. O Flamengo mais uma vez não concordou com o empate, encontrou ali o gol de bola parada, mas com muita insistência. Mantendo ali 70% para cima de posse de bola, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Ao contrário do Atlético, ele não estava lá para empatar o jogo, muito pelo contrário. Eles estavam lá para buscar a liderança, afinal, eles já sabiam que o Cruzeiro tinha tomado um revés do Vozão, o Vozão dando aula para o Cruzeiro, e também que o Palmeiras tinha vencido na noite anterior. Então o Flamengo, eles já entraram com a ideia de que aquele jogo era um jogo importante e não importa se fosse bola parada, bola espirrada, uma jogada ensaiada, algo bonito ou algo feio. O importante era fazer o gol. Mantiveram a posse de bola e fizeram com que as linhas do Atlético Mineiro ficassem para trás, fizeram um gol ali numa oportunidade da bola parada e garantiram a vitória. O Atlético Mineiro, mais uma vez, um jogo vergonhoso, né? Os caras fazendo cera, enfim, um absurdo, um absurdo. Mais absurdo que isso, só a arbitragem do Ramon Abate-Abel. Uma arbitragem desastrosa. E estamos falando de um árbitro padrão FIFA. Isso que é o mais triste. A gente não tá falando... Pois é, Neto. O pior que tem é isso aí, né? Os caras são da FIFA, erram e tudo certo. Passa despercebido, né? Na próxima rodada aí ele vai ser colocado para jogar, para apitar um grande jogo e passa despercebido, né? Uma pena, né? É uma pena porque quem perde com o futebol brasileiro, quem perde é o futebol brasileiro, né? Foi o Flamengo, amanhã é o Cruzeiro, amanhã é o Palmeiras, amanhã é o Atlético. É uma pena. Só de um árbitro que é licenciado pela CBF, mas nós estamos falando de um árbitro que é, inclusive, profissional FIFA, padrão FIFA. Gente, se aquilo dali for padrão FIFA, aí eu não sei mais o que é o futebol. Lambança atrás de lambança. Primeiro teve aquele lance que houve a falta, acho que foi em cima do Plata, né? Até que ele deu o pênalti, mas aí ele voltou atrás. Ele aplicou o amarelo e deu o pênalti. Aí depois ele voltou atrás e só deu falta. E manteve o amarelo. Na minha opinião, era o seguinte. Vamos lá. Não foi pênalti. Eu também acho que não foi pênalti. Só que ele deveria substituir o cartão. Vermelho. Trocar o cartão amarelo por o cartão vermelho, então. Já que não teve a dupla punição, pênalti e cartão amarelo, então vamos colocar uma punição proporcional. Tiramos o pênalti, vamos efetuar a troca do cartão para o vermelho. Eu acho que é assim que deveria ser. Era o último jogador que fez a falta. O Plata ia sair em condição favorável para finalizar na cara do gol. E eu já vi jogadores serem expulsos, por muito menos. O Gustavo Gomes fez uma falta no Arrascaeta. Lembra? Acho que foi ano passado, no jogo contra o Flamengo. O Gustavo Gomes puxou o Arrascaeta aqui, lá no pé da área, do meio campo. Da área não, do meio campo. Só que o Arrascaeta naquela situação, o Gustavo Gomes naquela situação, ele era o último jogador do Palmeiras.
o Arrascaeta ia sair na cara do Everton. Obviamente que ia ter que andar quase o campo inteiro. E mesmo assim o juiz aplicou o cartão vermelho para o Gustavo Gomes. E a gente até veio aqui e comentou, não, tá certo. Era o último homem, essa é a regra. Onde simplesmente... Tem que cumprir a regra, né? Eu não sei aonde foi parar a regra do senhor Ramon Abate Abel, que fez uma arbitragem desastrosa. Aquele lance ali dentro da área, que o jogador acho que foi o Arrascaeta, reclamou de uma penalidade. Cara, eu acho que aquele lance deveria ter sido revisado melhor, e pode ter tido uma penalidade sim. Se eu não me engano, a bola também, num toque ali, num passe do jogador do Flamengo, a bola bateu na mão do jogador do Atlético Mineiro. Se eu não me engano, eu tenho a sensação de que bateu. Depois eu tenho que ver aqui o replay do lance, eu não vi novamente, mas eu tenho a sensação que teve uma mão ali. É isso, pessoal, é a arbitragem brasileira. Né? Bem-vindos aí à arbitragem brasileira, padrão FIFA. Essa é padrão FIFA. Agora, nós temos a seguinte situação. O Bragantino despencou. O Cruzeiro, será que já está perdendo gás? Não se iluda. Será que o Cruzeiro já né? está começando a mostrar que não vai dar conta de ir até o final dessa competição? Ou será que foi apenas uma derrota pontual? A gente precisa entender o que vai ter aqui em relação ao Cruzeiro. Porque, na minha opinião, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras são as equipes aí que são os candidatos ao título. Vamos ver o que vai acontecer. Eu só sei o seguinte, meus amigos, que o volante mexicano Marcel Ruiz, ele não quer jogar no futebol brasileiro. Pois é, pessoal, a mídia, né, se rendendo ao Flamengo, né? As contratações que o Flamengo faz. E é como eu digo, né? O Flamengo hoje pensa como um clube europeu, né? Quando se fala de contratação, quando se fala de trazer jogador, o Flamengo não só olha mais para o cenário do futebol brasileiro. Não, o Flamengo tem uma visão mais ampla, né? O Flamengo olha mais para a Europa, né? Vamos ser bem realistas, né? Tem que ter muitos clubes aí que não querem enxergar essa realidade, mas é uma realidade nua e crua. O Flamengo hoje é um time europeu, ou um time brasileiro, é um time europeu que joga aqui no futebol brasileiro. Simplesmente isso. Talvez você não queira aceitar, mas tem que aceitar. Eu sei que muitos não querem enxergar a realidade, mas tem que enxergar. Hoje o Flamengo... E olha que o Flamengo não fez nem muito esforço, né, para trazer esses jogadores, né? Emerson Royal não fez muito esforço. Jorginho não fez muito esforço. Saul não fez muito esforço. E também tem a questão aí de Carrascal que tá para fechar, né? Então, quando se fala de reforço, eu acho que o Flamengo tá negociando bem, né? Tá negociando bem. Agora uma pergunta que fica. O Flamengo tem um bom time, pessoal? Sem os reforços. O que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham do time do Flamengo? Sem os reforços. Sejam bem realistas. Sem os reforços, o Flamengo tem um bom time, né? Sem os reforços, o Flamengo tem um bom elenco. Sem os reforços, o Flamengo já era candidato a ganhar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Sem os reforços, né? Aí acontece de vir uma janela de transferência. Eu vi muita gente comemorar aí, atleticanos, colorados, comemorando porque o Flamengo ia ficar mais fraco, né? E agora o Flamengo não ia fazer uma janela de transferência boa e ia perder vários jogadores, né? Inclusive eu vi muita gente aí dizer que o Flamengo não tinha dinheiro, né? Não, porque o Flamengo não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Aí o Flamengo faz uma janela de transferência perfeita, né, pessoal? Traz vários jogadores. Aí eu pergunto, será que realmente o Flamengo não tinha dinheiro? Pessoal, o Flamengo é aquele time que sempre está trazendo jogadores, mas jogadores que façam diferença. Jogadores, não é que o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo vai sair contratando a torta e a direita, não. O Flamengo não faz isso, pessoal. O Flamengo vai trazer jogadores? Vai. Mas vai trazer jogador certo. Vai trazer jogadores que venham agregar valor. É isso que o Flamengo está trazendo, né? É isso que o Flamengo está fazendo. E a gente espera que continue, né? A gente espera que
que o Flamengo mantenha o mesmo desempenho e mantenha a mesma dedicação. Se o Flamengo já tinha um bom elenco, com esses jogadores que lá estão, você imagina aí, pessoal, com esses reforços, né? Eu tenho quase certeza aí que o Flamengo vai entrar num patamar que poucos vão acreditar, né? E às vezes os caras querem fazer uma vista grossa, né? Não porque o Flamengo não tem condições. Eu vi muita gente dizer aí que o Flamengo não tinha condições de trazer os caras que estão trazendo, que o Flamengo não tinha dinheiro, né? Aí o Flamengo divulga só de vendas. Esse ano entrou nos cofres 500 milhões. Mais de 500 milhões, né? Aí como é que um clube desse não tem dinheiro para trazer jogadores, pessoal? Como é que um time desse não tem dinheiro para trazer reforços? Se numa janela de transferência ele vai receber 500 milhões. Você acha que realmente o Flamengo não tem? Pelo contrário, pessoal, o Flamengo tem muito dinheiro. Se tem um time aqui no futebol brasileiro que tem dinheiro, é o Flamengo. Se tem um clube aqui no cenário do futebol brasileiro que tem dinheiro para trazer jogadores, é o Flamengo. Se o Flamengo não tem, quem é que tem? Eu acho que os caras deveriam botar na cabeça e aceitar. Sobre o jogo do Atlético Mineiro. Eu vi muito torcedor aí, os atleticanos, outros torcedores batendo no peito e dizer que o Atlético jogou de igual para igual com o Flamengo. Eu acho que eu vi outro jogo. E é jogar de igual para igual. É o Flamengo ter 70% de posse de bola. Vocês viram aí, Neto, o análise de Neto, né? 70%, 21 finalizações. Concordo. O Flamengo precisa ser mais preciso nas suas finalizações. Concordo. O Flamengo precisa ser mais agressivo nas suas finalizações. Precisa finalizar melhor. Precisa finalizar de fora da área. Precisa infiltrar pelo meio. Não ter só jogadas laterais, né? Ultimamente, realmente, eu concordo, né? O Flamengo tá só com aquela jogada lateral. Mas por quê? Geralmente as equipes que vêm jogar com o Flamengo faz 3 zagueiros, 2 volantes, quando não é 3 volantes, e 2 lateral. Então, no mínimo, 8 caras para defender. Então, pessoal, fica difícil de passar por uma barreira dessa. Mas Felipe Luiz já sabe como é que os caras vão vir, né? Cabe a Felipe Luiz também armar um estilo de jogo, um esquema de jogo para que o Flamengo consiga passar por essa barreira, né? Isso aí precisa ser detalhado também, né? Então, pessoal, para mim, o Flamengo venceu e tem condições de vencer novamente na quinta-feira. Não é que só vai vencer. Para mim, o Flamengo vai vencer e vai convencer. Ok, talvez o Flamengo vai priorizar o final de semana, né, contra o Ceará em Fortaleza. Talvez vai poupar alguns jogadores vêm na sequência aí bastante grande, né? Como Jorginho, a dupla de zaga. Eu acho que também o Flamengo vai pensar nisso, né? Vai poupar alguns jogadores. Agora, quando se fala em favorito, pessoal, pra mim, o Flamengo é mais do que favorito no Atlético, né? Pode o Atlético vencer? Pode. Pode o Flamengo cair fora? Pode. Pode o Flamengo estar numa noite terrível, né? Fazer um péssimo jogo, perder o jogo, não conseguir recuperar lá em Minas. Mas se o Flamengo jogar o que vem jogando, se o Atlético jogar tudo que sabe, pra mim o Flamengo vence os 2 jogos. Pra mim é o Flamengo que vence os 2 jogos. Tomara que vença, né? Tomara que faça um grande jogo. Expectativa aí por se concretizar outra negociação aí com Carrascal, né? E Samuel Lino também tá pra chegar. Como eu disse, o Flamengo hoje é uma equipe brasileira, mas uma filosofia, mentalidade de time europeu. É um time brasileiro que tem as ideias de times europeus, né? E não é só os flamenguistas que tá dizendo, todo mundo, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva no canal Flatube. E até a próxima, pessoal.